encerramos a série no livro de 1 Pedro, na carta de 1 Pedro, né? Passamos algumas semanas, várias semanas, na verdade, refletindo o texto da carta de 1 Pedro, né? Depois teremos uma outra série de mensagens. Provavelmente nós vamos iniciar em agosto essa nova série de mensagens. Hoje eu gostaria de compartilhar um texto com os irmãos em Mateus capítulo 19. Evangelho de Mateus, capítulo 19, nós vamos começar no versículo 27. Mateus, capítulo 19, versículos 27, e depois nós vamos avançar para o capítulo 20 e vamos ler até o versículo 16. Mateus 19, iniciando no versículo 27 e terminando em Mateus 20, versículo 16. Vou fazer a leitura, os irmãos acompanhem atentamente a leitura do texto. Assim diz a palavra de Deus. Então lhe falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando, na regeneração, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porque muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa, que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da hora 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 1ª, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindos da hora 1ª, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem aos primeiros, pensaram que receberiam mais. Porém, também estes receberam 1 denário cada um. Mas, tendo-o recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalhadores trabalharam apenas 1 hora. Contudo, os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura, não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Vamos fechar os nossos olhos, orar mais uma vez a Deus. Pai, obrigado pela tua preciosa palavra que está diante de nós. Texto santo, Pai. Palavras proferidas pelo nosso Mestre, o nosso Salvador Jesus Cristo, instruindo aos discípulos naquele momento e a todos nós, aqui, Deus, nesse tempo da história. Obrigado, Pai, que o Teu Espírito Santo possa nos conduzir na meditação desse texto, para que todos nós saiamos daqui edificados, reconhecendo a bondade e a graça do Senhor, Deus. Que a gente nunca possa achar que temos mérito em algo, mas tudo que nós temos vem de Ti. Teu Espírito Santo nos ilumine. Que no meu falar e no ouvido dos meus irmãos, todos nós saímos daqui alimentados e edificados por Ti.
Essa é a oração que eu faço por mim, pelos meus irmãos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, por vezes, o conceito de justiça parece ser fácil, mas não é. A ideia do que é ser justo é muito complexo. É muito complexo. Basta a gente olhar para uma constituição de um país como o nosso. Nós temos uma Constituição Federal cheia de leis, e que a ideia de uma Constituição é trazer justiça a diversas situações que todos nós podemos vivenciar. Ou seja, se alguém tem algo roubado, para se fazer justiça, vai punir aquele ladrão de algumas formas. Ele tem que reaver aquilo que foi roubado, ou deveria reaver aquilo que foi roubado. Ele deve talvez ter uma punição, né? Seja, vai ficar 2 anos de prisão, que pode ser convertido numa outra pena, né? Pode fazer trabalhos sociais. Existem maneiras que a lei, são várias leis, né? Que vão tentando, diante da sociedade, trazer justiça. Ou seja, igualar as coisas. Por mais que existem coisas muito complexas. Porque imagine, uma pessoa pode tirar a vida de outra. Lógico que de maneira indevida. Né? Ninguém deve tirar a vida do outro. Não matarás serve para todos nós, o povo de Deus, mas o não matarás, num certo sentido, está numa Constituição, na lei de quase todos os países. Não vamos encontrar um país que vai falar assim, pode matar livremente. Não. Não matarás, nós podemos dizer que, num certo sentido, está no direito natural, universal de todas as coisas. Né? Não se deve matar, tirar a vida do outro. Mas quando isso acontece, nós às vezes escutamos a repórter falando assim, não, tem que ser feito justiça. Tem que ser feito justiça. Mas como que se faz justiça quando uma vida é tirada da outra? A lei de Moisés tinha uma questão muito simples para isso. Você tirou a vida de alguém, você deve pagar com sua própria vida. Porque a lei de Moisés olha para a instância última da vida, e de maneira justa, e fala, uma vida ela só pode ser paga por outra mesmo. Eu sei que isso é complexo. E a nossa lei, por exemplo, ela vai criar alguns recursos para que haja uma espécie de justiça quando alguém tira a vida do outro. A pessoa vai pegar 30 anos de cadeia, 40 anos de cadeia e várias outras coisas. Prisão. Isso na ideia de tentar se fazer justiça. As crianças, eu tenho aprendido isso, as crianças têm um conceito muito simples de justiça. Muito simples. Né? São pais, mamães. Seu filho entende a justiça de uma maneira muito simples. Se você tiver 3 bombons, você tem 2 filhos, tem 3 bombons. Se você dá um bombom para um filho e dá 2 bombons para outro filho, o que o filho que ganhou um bombom vai achar? Meu pai não foi justo. Não, opa, papai, isso não foi justo, não. Porque eu ganhei 1 e meu irmão ganhou 2. O senhor não foi justo. O conceito da criança é o mais simples da justiça. É aquilo que deve ser exatamente igual. Então, geralmente, muitas vezes, a gente, para apaziguar, né, a briga ou a insatisfação dos filhos, né, aí o que a gente faz? A gente toma um bombom, né, daquele que ganhou 2, para você ver. Talvez aquele irmão que reclamou, né, poderia ter pleiteado com outro irmão que ganhou 2, metade do bombom. Para você ver, meu pai foi bondoso, deu 2 para 1, né? Chego lá nesse irmão, meu irmão, o que você acha de talvez a gente dividir? A gente sabe que muitas vezes esse bombom, provavelmente o irmão vai dizer, esse é só meu, né? Mas se negociar direitinho, dá para dividir. Mas para se fazer a justiça que as crianças muitas vezes requerem, a gente vai lá e toma um bombom de um e fazer. Então cada um está com um agora. Pronto, fechou, né? Está resolvido. Ou às vezes, quando a gente tem uma coisa só para dar, dá para um, outro reclama e vai, então toma daquilo que eu dei, aí vocês não ficam com nada. Né? A gente muitas vezes vai corrigindo essa justiça que era para ser muito simples. Essa parábola que está diante de nós, ela está querendo tratar um pouco da justiça.
Não da justiça divina, mas da justiça que o homem entende que é justo. Só que essa parábola está sendo colocada por Cristo, por Jesus, que é o Deus da justiça. Se tem algo que Deus ele tem, não somente como uma das suas ações, mas com o seu atributo. Deus é Deus porque ele é justo. Não poderia se conceber a ideia de um Deus que não seja justo. Não existe isso. O único Deus que existe, que é o nosso Deus, dentre várias coisas que o fazem Deus, um deles é ser justo. Ele é o único ser, irmãos, que supera de longe o melhor dos juízes que pode haver na terra. Porque Deus, ele pode olhar para qualquer situação, exatamente qualquer situação, e ele pode estabelecer a justiça precisa para qualquer situação. Só Deus pode. Ninguém mais pode. E uma situação foi colocada aqui diante dos discípulos, em que um jovem rico, em Mateus 19, a partir do versículo 16, um jovem rico, que era extremamente zeloso, cuidadoso com as questões justas da vida, alguém que seguia a própria lei de Deus, foi confrontado, ele foi perguntar a Cristo Jesus e ele foi confrontado por Cristo Jesus. Quando o Cristo falou assim, pegue tudo que você tem e venda. O texto fala que ele saiu triste, porque ele era dono de muitas propriedades. E ele não gostou bem do que Jesus tinha pedido ele para fazer. Abrir mão das suas riquezas, entregar aos pobres e seguir a Cristo. Ele não estava nem um pouco disposto a fazer aquilo. E aquela pessoa que parecia ser muito justa, recebe uma negativa de Deus. Uma negativa do próprio Jesus. E o texto fala, e Jesus vai falar, o quão difícil é um rico entrar no reino dos céus. Muito difícil. Só que aí os discípulos, diz o versículo 25, que ouvindo isso, eles ficaram grandemente maravilhados e disseram, sendo assim, quem pode ser salvo? Chegou alguém aqui altamente qualificado, currículo extremamente ótimo, do jovem rico, todas as qualificações que nós desejaríamos entrar na nossa igreja. Alguém que é compromissado com a sua vida, íntegro, correto, certo, e ainda é rico, né? Ainda é rico. Entraria e fala assim, a gente, no nosso olho humano, a gente fala, não, rapaz, você não precisa nem de entrevista, não, você já passa direto. Já está direto, você já está aqui. E esse jovem foi reprovado diante de Cristo Jesus. E Pedro, ele fala assim, meu Deus, quem pode ser salvo, Jesus? Porque ele está olhando, talvez Pedro estava olhando para ele mesmo, né? No seu jeitão, nos seus erros, né? Nas suas desobediências, nos seus atrevimentos. Ele fala assim, não, se o jovem rico não passou, imagina eu, não vou passar nem perto. Então, quem pode ser salvo? Essa é a pergunta que Pedro coloca aqui no versículo 25. Aí Jesus coloca uma realidade, olhando para Pedro, né? Fitando neles o olhar e nos outros discípulos, diz, isso é impossível aos homens mesmo. Ninguém pode ser salvo por si próprio. Não é por suas qualificações, não é pelo que você tem, pelos seus méritos. Vocês podem ser salvos. Vocês estão diante daquele olhar da justiça humana, mas não é assim que a justiça divina trabalha, né? Então, ele fala, isso é impossível aos homens, mas para Deus, tudo é possível. Aí começa o texto que nós lemos aqui, né? Que Pedro, ele fala assim, nós deixamos tudo, Senhor. Deixamos tudo para te seguir. E de fato, irmãos, os discípulos foram aqueles que, no seu testemunho de vida e na sua prática de vida no discipulado de Cristo, nós temos muito a aprender. São pessoas que realmente deixaram muita coisa para trás. Muita coisa para trás. É tão bonito quando nós olhamos os chamados discípulos, né? E uma boa parte deles estão pescando, e Jesus fala assim, vinde eu farei vocês pescadores de homens. É tão bela a frase quando fala assim, e deixando tudo, seguiu a Jesus Cristo. Aquilo é muito belo e muito profundo, e deveria gerar uma inquietação em nós, porque aqueles discípulos, de fato, deixaram tudo para seguir ao Senhor Jesus Cristo. E Jesus fala que muitos se sentarão com ele no trono.
E aqueles específicos, né, os discípulos que estavam representando o corpo apostólico, inclusive iam sentar em tronos para serem juízes de Israel, ou seja, exercer um certo governo na igreja do próprio Senhor junto com Cristo, óbvio, né? Ele é o governador supremo de toda a igreja. E aí, Jesus, ele fala uma frase que muitas vezes nós usamos, né? E às vezes até o mundo usa, sem entender muito bem o que ela está falando. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão os primeiros. Aí a gente, geralmente, eu já usei essa frase quando eu perdi alguma coisa. Perdia, né? Começa a zoação, perdeu, eu falo assim, não, mas os últimos serão os primeiros, né? Mas na verdade eu era um belo perdedor mesmo, né? Perdeu. Talvez um ministro do nosso Supremo falasse assim, perdeu, mané. Né? Perdeu. E a gente fala assim, não, os últimos serão os primeiros. Usando essa frase aqui que está no Evangelho de Mateus. Né? Aí Jesus propõe uma parábola, que ela tem um certo traço de intriga, assim, no que ela está dizendo. Porque ela inquieta a gente. Eu não sei você, mas quando eu faço uma leitura, assim, esse texto fala assim, não pode fazer assim. Ó. Se acontecer isso lá na empresa onde eu trabalho, o negócio ia ficar muito, muito feio. A coisa ia esquentar. A gente não ia achar justo o que aconteceu nessa parábola. Né? Porque, olha o que Cristo fala. Ele fala assim, ó, porque o reino dos céus, e Jesus, por vezes, falou por parábolas, né? Parábola é uma história não real, mas que trata a realidade, a cultura e a prática de vida daquele povo. Então, quando Jesus trazia uma parábola, ele estava querendo pegar as coisas do cotidiano para explicar muitas vezes coisas difíceis que apontam para o reino dos céus, o reino do Senhor. E ele fala assim, ó, o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. Então, lembrou, colocou todo mundo dentro do contexto. Aí eles já liga a história com a história deles. Né? Naquela economia que existia naqueles tempos, né? Não existia CLT, carteira de trabalho assinada. Né? Que as pessoas, um empregador, tinha um compromisso, né, com o empregado e o empregado com o empregador de períodos, às vezes, por um dos tipos de contrato que tem na CLT, que acredito que a grande maioria deve ter aqui, é contrato com prazo indeterminado. A maioria de nós tem esse tipo de contrato com prazo indeterminado. Ou seja, amanhã eu tenho que me apresentar no meu trabalho, né, no horário definido e fazer o trabalho que está definido por mim. E eu faço isso, pelo menos nessa empresa que eu estou há 12 anos. Há 12 anos. Né? Muitos de nós, talvez 10, 20, 30 anos, fazem isso, porque existe uma obrigação que você cumpriu dentro de um contrato. Mas nesse determinado período, eram pouquíssimas pessoas que tinham uma relação tão contínua assim. As pessoas iam para as praças, até às vezes com as suas ferramentas de trabalho. As praças eram o local público onde as coisas aconteciam. E ali, aqueles trabalhadores ficavam num certo anseio para que alguém que tivesse posses, lavoura, né, pudesse chegar naquela praça, olhar para alguns trabalhadores e falar assim, estou precisando de 5 trabalhadores hoje. E aqueles se apresentavam e ia trabalhar. Então foi exatamente isso aqui que Jesus está querendo ilustrar. Que alguém que tinha posses, um dono de uma casa, saiu de madrugada, saiu cedo, para ir lá assalariar trabalhadores para a sua vinha. E ele chegou nessa praça, tinha algumas pessoas lá, e tendo ajustado com os trabalhadores, ele ajustou a 1 denário por dia e mandou para a vinha. Então, para aqueles primeiros, aquele dono acertou. Assim, ó, eu preciso de vocês hoje, o dia inteiro, e eu vou pagar 1 denário. Ok, aqueles homens pegaram suas ferramentas e foram lá trabalhar. Só que esse dono da vinha, ele foi em outros momentos. O tempinho passou um pouco, e ele foi lá e foi recrutar outras pessoas. Aqui diz no versículo 3, saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados. E disse-lhes, e de vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Perceba que aqui não tem um acordo preciso de quanto será pago. Os primeiros ficou decidido. Vocês vão receber 1 denário. Agora, daqui em diante, já não tem um valor combinado. Existe um combinado. Você pode ir lá que eu vou pagar o que for justo. Pode ir. Isso é para a turma da 3ª hora. Né? Diz aqui que
no versículo 5, que ele saiu outra vez, perto da hora sexta e da hora nona, e procedeu da mesma forma. Ou seja, pode começar a trabalhar agora que eu vou pagar o que for justo, que já estava ficando tarde. Vai lá que eu vou pagar o que for justo. E aqui diz no versículo 6 que ele saiu por volta da hora 1/10. Ou seja, o jogo está entrando na prorrogação e ele ainda foi lá recrutar, ele foi lá naquela praça e tinham pessoas desocupadas. Tanto que ele pergunta, né, o que vocês estão fazendo aqui? Porque nem era muito comum, imagine. Talvez, né, aquelas pessoas que estavam ali para a praça para se apresentar para algum trabalho, ficassem ali cedo, esperava até no máximo meio-dia, sei lá, estou colocando uma hipótese aqui, eu não sei se era exatamente assim, mas eu acho que seria muito comum. Eles ficarem até no máximo meio-dia, e se elas dizem que não foi recrutada, a Fabiana fala assim, deu ruim hoje. Deu ruim, deixa eu voltar para minha casa que hoje não consegui serviço, né? Mas o final do dia já estava chegando e tinha gente lá na praça, desocupada. E aí, esse senhor, esse dono de posse, falou assim, depois que ele falou, não, ninguém me contratou, por isso que eu estou aqui desocupado, né? Porque talvez eles estivessem lá pela preguiça mesmo, né? Eles falaram, não, é porque ninguém me contratou mesmo. Aí aquele senhor fala assim, não, então, vamos trabalhar, ainda dá tempo, pode ir lá. Só que com esses, ele nem acerta nada. Ele fala, pode ir lá trabalhar. E quem quer trabalhar mesmo, irmãos? Muitas vezes não olha esse combinado, não. Pega e vai lá trabalhar. Porque às vezes pela até necessidade, a gente trabalha por qualquer dinheiro, qualquer valor. E eles foram. Finalzinho do dia. E trabalharam no navio. Mas diz que no cair da tarde, e aí Jesus tem um motivo para tratar dessa história e colocar ela diante de nós da forma que está. Que no cair da tarde, ele falou ao administrador, fala assim, ó, chama os trabalhadores para pagar, mas começa pelo último, pelos últimos, até chegar aos primeiros. E aí a gente acabou de ler a história aqui, né? Os últimos recebem o quê? 1 denário. E quando eles recebem 1 denário, o que acontece? E aconteceria com qualquer um de nós. Com qualquer um de nós. Se eu fui o que foi trabalhar lá, saí ainda no escuro, e o patrão daquele dia falou que ia me dar 1 denário, se os que chegaram no finalzinho do dia ganharam 1 denário, eu falaria assim, hoje eu vou tirar a barriga da miséria. Porque se esse ganhou 1 denário, eu acho que eu mereço 3, né? Poderia ser até mais, porque na divisão de horas aqui, a gente está falando que aqueles homens trabalharam possivelmente em torno de 1/4 do dia, né? Então, poderia ser até 4 denários. Mas se só dobrasse, já estava bom, né? E aí foi assim, aqueles receberam. Só que quando chegou nos primeiros, diz a palavra, e eles receberam 1 denário somente. Se fosse eu, ficaria muito bravo mesmo, mas muito bravo mesmo. Aqueles que receberam 1 denário, diz aqui no versículo 11, mas tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa. Por quê? Porque veio imediatamente na mente deles, e também vem na nossa quando a gente lê esse texto, que faltou justiça. Que faltou justiça. Calma aí. Por que aquele que trabalhou pouco recebeu 1 denário e agora estou recebendo 1 denário? Isso é injusto. Mas Jesus, que está desenhando essa parábola, construindo ela diante de nós, constrói por meio da resposta que o dono daquela lavoura dá, daquela vinha dá, que não faltou justiça. Porque como que o dono da vinha responde a eles? O que eu combinei com vocês? Essa é a resposta. E muitas vezes a gente fala que o combinado não sai caro. O combinado não sai caro. Eu combinei com vocês 1 denário. Onde eu fui injusto? Eu entreguei na mão de vocês 1 denário. Irmãos, aqui está um grande elemento da corrupção humana. Corrupção humana. A gente sempre fala que a grama do vizinho é mais verde. Não é à toa que o último dos mandamentos é a cobiça. Não cobiçarás. O homem é extremamente invejoso. O homem, ele é extremamente cobiçoso. Esse último mandamento está lá, o não cobiçarás,
como aquela última lei preciosa de Deus, porque é da cobiça que nós quebramos todos os outros mandamentos. Todos os outros mandamentos são quebrados por causa da cobiça. Da cobiça. O primeiro pecado humano, quando Adão e Eva pecam, eles cobiçaram ser igual a Deus. E levou a todos nós para a realidade que nós estamos agora. Imersos no pecado. Por causa da cobiça. E o que aqueles homens estão cobiçando é algo que nunca deve ser cobiçado. Estão cobiçando bondade. Porque o que aquele dono de vinha foi com os primeiros? Bondoso, gracioso, misericordioso. Deu um denário, enquanto ele não precisaria dar um denário. Ele deu ao mesmo tanto que os primeiros trabalhadores, enquanto ele não precisava fazer aquilo. Mas ele o fez pela única e exclusiva bondade do seu coração. E deu àqueles últimos o mesmo tanto que os primeiros. Sem ser injusto com os primeiros. O que acontece e está aqui diante de nós é a ideia da graça de Deus. É disso que essa parábola fala. Ela não está tratando de justiça, não está tratando de leis trabalhistas. Ela está falando da profunda graça de Deus, que inverte toda a realidade da forma que nós cremos. Inclusive que aquilo que nós acreditamos ser justiça. Porque lembrem por que Jesus está propondo essa parábola. Porque Pedro perguntou assim, quem de nós pode ser salvo? E Jesus falou assim, ninguém mesmo pode. Mas para Deus tudo é impossível. O Deus da graça faz com que pecadores injustos encontrem a justiça de Deus e sejam aprovados no tribunal justíssimo de Deus. Sem que Deus fira a sua própria lei, sem que Deus fira a sua própria justiça. E diante disso, uma realidade que é colocada diante de nós aqui, irmãos, e é o que eu gostaria que todos, a começar em mim e a todos que estão aqui, saíssemos daqui com essa verdade nas nossas mentes, é que não existe mérito nenhum na nossa salvação. Nenhum. Essa parábola está querendo falar exatamente disso. Que não existe mérito nada em que fazemos, naquilo que nós produzimos, inclusive para o Senhor. E a gente acha que nós deveríamos receber uma recompensa maior, porque nós somos crentes mais zelosos por mais tempo. Tem 10 anos, tem 15 anos, tem 20 anos que eu estou na igreja. Eu mereço um pouco mais de uma recompensa de Deus. Como muitos discípulos, alguns deles, acreditavam que achariam que iam ser beneficiados no reino de Deus, por estarem caminhando desde o início do ministério de Cristo, ali lado a lado com Cristo, e muitos deles talvez pensavam assim, quando chegar esse tal reino que ele está pregando, eu acho que a gente vai estar em lugares assim, que vão ser lugares de destaque, porque nós estamos desde o começo. A gente está pegando o sol com Jesus desde o começo, a gente está sofrendo com ele desde o começo, a gente está comendo aquela comida escassa desde sempre. Então, para a gente, talvez, tenha um benefício maior, um mérito maior. Até quando a mãe de desses discípulos, de 2 deles, né, chega assim, Cristo, deixa que um sente a sua direita e a sua esquerda, né, achando que a ideia do reino de Deus ela é meritória. As pessoas entram no reino de Deus pelo mérito, pelo aquilo que fazem, mas não é. Jesus está quebrando totalmente essa ideia. Totalmente essa ideia. E muitas vezes quebrando aquilo que está no nosso coração, irmãos. Porque por vezes, nós acreditamos que um pouco da recompensa que nós temos da nossa salvação se deve ao que nós fazemos. E não deve. Nada. Nada. Absolutamente nada. Nada daquilo que nós produzimos pelas nossas próprias forças pode nos colocar no reino de Deus. Se você é um filho de Deus, se você foi salvo por Jesus Cristo, entenda sempre, isso é pela graça de Deus.
a bendita graça de Deus, pela preciosa graça de Deus. E todos que entram no reino de Deus, essa salvação deve ser celebrada. Não vai existir alguém que entrou com mais mérito do que o outro, porque fez isso e aquilo outro. Eu sei que nós realmente temos grande apreço pela vida dos discípulos que caminharam com Jesus e depois ainda batalharam pela igreja de Cristo, inclusive tanto a sua vida por aquela igreja. Mas no reino de Deus, o apóstolo Pedro, o apóstolo João, Tiago, Filipe, Bartolomeu, tantos outros grandes, o próprio apóstolo Paulo, o pastor Timóteo e tantos outros das Sagradas Escrituras receberam e já receberam de Deus, porque vivem na glória com o próprio Deus, a mesma glória, a mesma graça e a mesma bondade de um certo ladrão que estava na cruz com Cristo Jesus, que chegou no apagar das luzes e recebeu a mesma graça. Não tem diferenciação. Aquele ladrão na cruz é aquele que é recebido com grande alegria e júbilo no reino de Deus, como o grande apóstolo Paulo. O grande apóstolo Paulo. Nós deveríamos celebrar a salvação e sempre quando ela acontece, celebrar com grande alegria. A gente tem que ver as pessoas chegando na igreja, na comunidade da fé e nunca olhar de lado e falar assim, será que está tomando meu lugar? Será que vai ocupar o meu banco? Eu sei que eu tomei o banco do Fábio na igreja, né? Fábio sentava ali, né? Lá na frente, no banco direito, né? A gente tem essa mania, né, Fábio, de marcar os bancos, eu tenho essa mania, né? Aí depois alguém chegou assim, rapaz, você tomou o banco do Fabinho? Eu falei, não, mas do Fabinho? Né? A gente acha, né, que as pessoas estão chegando na igreja, estão tomando meu espaço. Eu sei que o Fabinho não pensou isso, tá? Só certeza que não pensou isso. Mas às vezes a gente pensa assim. Enquanto nós deveríamos celebrar cada vida que chega ao corpo de Cristo, chega ao reino de Deus, exultar a Deus pela salvação que está chegando às pessoas e pode chegar inclusive numa pessoa ao leito de morte. Muitas vezes a gente com o nosso coração duro fala assim, meu Deus, eu estou aqui há tanto tempo, como um tal irmão do filho pródigo fez, né? Você, pai, eu estou aqui há tanto tempo, o senhor nunca fez nada para mim. Esse meu irmão foi lá, gastou tudo do senhor e voltou e você está celebrando. É porque aquele irmão mais velho não tem a consciência da graça de Deus. Que a salvação pode chegar a qualquer tempo, a qualquer hora, de qualquer maneira, e todos receberão a mesma glória e graça de Deus no reino eterno. Então a gente tem que celebrar, irmãos. A gente tem que afastar do nosso coração e da nossa alma tudo aquilo que pode despertar algum tipo de cobiça, porque é pecado, e também qualquer tipo de mérito naquilo que nós fazemos, acreditando receber algum tipo de recompensa de Deus. Como eu sempre digo, na salvação e nesse glorioso plano da salvação que Deus proporciona a nós, a única coisa que nós entramos é com o nosso pecado. A única coisa que nós entramos é com o nosso pecado. Porque até a fé que nos faz crer no Evangelho do Senhor Jesus é dado pelo próprio Deus a nós. É um dom. A fé é um dom. Se não fosse dado a nós, nós não poderíamos chegar a Deus e falar assim, Deus, eu acredito no Senhor, eu sei que o Senhor é meu Salvador, eu sei que o Senhor é meu Redentor, eu acredito em Cristo Jesus, o que Ele fez por mim. Se não fosse o dom, um presente que Deus nos deu, nós nunca chegaríamos a essa convicção. Mas se assim temos, é porque a própria fé foi dada por Deus a nós. Então, na salvação, a gente só entra com pecado. Por isso, a gente deve celebrar isso com grande júbilo a salvação. Não fazer como esses trabalhadores que foram os primeiros a trabalhar, que murmuraram diante da graça. Aquele senhor da vinha estava sendo extremamente gracioso. E aqueles primeiros murmuravam. Jesus está ensinando. Não. Se alegrem em qualquer sinal de graça, em qualquer ato de bondade, vindo de Deus. Se alegrem com isso. A igreja deve ser essa grande manifestação da alegria de ver pessoas sendo salvas. Celebrando a cada um que chega. Celebrando cada um daqueles que são chamados pelo Senhor a fazer parte desse belo corpo. E saber que
Apesar de alguns que já caminham, às vezes, desde o nascimento, né? Desde pequenininho, estou na igreja. Você tem que celebrar quando chega, muitas vezes, aquele que você conheceu e que foi todo atrapalhado na vida e que muitas vezes, às vezes até usou drogas, bebeu, aproveitou a vida, né? Nesse certo sentido do mundo, que é o que é aproveitar a vida. E muitas vezes chega na igreja e aquele homem se converte completamente, que a mulher se converte completamente, é aplicada a palavra de Deus, ama o Senhor Jesus, né? E às vezes chega, né, pregando, melhor do que os presbíteros, do que os pastores, a gente fica assim, até com inveja, assim, meu Deus, isso aí viveu a vida tão devassa, agora está aí, ó, para você ver, pregando. A gente deveria se alegrar com isso. Mas o nosso coração muitas vezes nos leva ao contrário. Que nós possamos celebrar a graça de Deus, a bondade de Deus. Essa parábola fala da bondade de Deus. Aquele que, para muitos, isso é um grande privilégio, chama ainda no ventre da mãe, chama para a salvação. E tem gente que vai ser crente a vida inteira, e louvado seja Deus por isso. Mas louvado seja Deus também por aqueles que ele traz a salvação no seu leito de morte. Essas pessoas não são menos dignas que nós no reino dos céus. Pelo contrário, chegarão com a mesma dignidade. Celebrarão junto conosco a vitória que foi conquistada por Cristo na cruz por nós. Vamos orar a Deus? Pai, obrigado pela tua graça, bondade e misericórdia. Obrigado por nos salvar. Obrigado por nos resgatar, Deus. Eu sei que muitos de nós foram resgatados, tirados de uma vida de pecado em situações completamente diferentes. Alguns na infância, outros na adolescência, alguns no avançar da vida adulta e outros, Deus, com a idade já avançada. E por tudo isso nós louvamos ao Senhor. A sua graça bendita, a sua graça preciosa, que torna cada um destes, que são chamados em qualquer momento da sua vida, justos no tribunal de Deus. Igualmente justos, porque o mérito não está em nós, mas está em Cristo Jesus, que morreu na cruz para nos salvar. Se nós alcançamos, Deus, o reino do Senhor, nós só o podemos fazer por causa de Jesus Cristo. Que o Senhor nos ajude a combater dentro do nosso coração o pecado da cobiça. Para que a gente nunca murmure por um ato de graça que o Senhor faça a um dos seus, Deus. Pelo contrário, que a gente possa olhar para a vida do nosso irmão, da vida da nossa irmã, e sempre nos alegrar com eles, Deus. Pela salvação que o Senhor tem trazido, Deus, a cada um de nós, às nossas famílias, que nós celebremos a Ti. Sejamos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Que nós possamos, Deus, sempre estar em constante louvor, Deus, pela salvação que o Senhor proporciona, o tempo todo, nas mais diversas situações. Então, trata isso, Deus, no nosso coração. Não nos deixe que a cobiça nos domine. E também, Deus, nos faça gracioso como o Senhor. Nos ajude a ter atos de graça, a derramar, Deus, a bondade que o Senhor também nos dá sobre as vidas de muitos daqueles que chegam até nós, Pai. Porque tudo que nós temos, nós recebemos de graça. E por isso, nos ajude e nos ensine a de graça a dar também, Deus. Nos ajude, Pai. E louvado seja o Senhor. Nos prepare, Deus, agora por essa mesa, Pai. Todos nós estamos convidados para essa mesa. E nenhum de nós, pelas nossas próprias forças, tem a dignidade de estar aqui. Mas o Senhor nos coloca com vestes de festa para estar participando desse banquete. E louvado seja o nome do Senhor por isso, Pai. Apesar da nossa indignidade, o Senhor nos reveste, Pai, para estarmos aqui, humildemente, compartilhando, Deus, desse banquete que o Senhor nos oferece. Obrigado, Deus. Obrigado por tão grande salvação. Obrigado por tão grande entrega. Éramos todos nós pecadores, Deus, o Senhor nos livrou dessa escravidão. Obrigado por isso, Deus. Oh, Pai, louvado seja o teu santo nome, por nos permitir estar junto com outros irmãos, compartilhando do pão e do cálice. E que tudo isso possa redundar, Deus, em maturidade na nossa vida, crescimento espiritual, para o louvor da sua glória. É o que nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.